Muito bem, meus consagrados. Vamos começar então mais uma aula com conjugações verbais. Vamos ver aqui alguns verbos terminados em at, outros terminados em it, outros terminados em ovat e também mais alguns bônus, pelo menos 3 bônus. Então vamos lá. O primeiro deles, lembrando sempre que esse aqui de cima está no infinitivo, ou seja, como encontra-se no dicionário. Czytać, rozmawiać, mieszkać, sprzątać, sprzątać, robić, lubić, pić, mówić e assim por diante. Então todos aqui em cima estão no infinitivos e agora eles conjugados aqui nas 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Então eu vou apenas utilizar o ia, o te, eu, você, né, ele ou ela, nós, vocês e eles. Aqui eles e elas, aqui ele e ela, e ainda existe um pronome neutro, que eu não vou dar muita importância nesse momento. E vamos começar a conjugação do verbo czytać. Czytać significa ler, eu leio. Eu leio, czytam, ja czytam, significa eu leio. Lembrando que no dia a dia do polonês eles não usam o ja, te, me, ve, dificilmente eles usam isso, né? Aqui na palavra já está como se fosse embutido, né, a palavra ja. Então quando eu falo czytam książki, está dizendo eu leio livros. É isso que está escrito, que a pessoa está falando. Então ela não diz assim, ó, ja czytam książki. Pode falar? Pode, mas é muito difícil. Tá? Então, geralmente eles falam czytam książki, rozmawiam kolegami, mieszkam w Brazylii, sprzątam w domu. Ou seja, eu limpo a minha casa, eu moro no Brasil, eu converso com os meus colegas, eu leio livros. Então, quando fala czytam, rozmawiam, mieszkam, sprzątam, a pessoa já está colocando a primeira pessoa do singular ali automaticamente. E assim as demais. Então vamos lá. Ja czytam, ty czytasz, on, que é ele, não vou falar o resto, on czyta. My, que é nós, czytamy, wy, que é vocês, czytacie, oni, que são eles, czytają. Verbo conversar, rozmawiać, rozmawiam, rozmawiasz, rozmawia. Rozmawiamy, rozmawiacie, rozmawiają. Então, lembrando que todas as palavras polonesas são paroxítonas, ou seja, a segunda sílaba, sempre a segunda sílaba, ela é a sílaba tônica. Quando a palavra cresce demais, como essa daqui, ó, já não é mais o ma, e sim o a. Ó, rozmawiamy, rozmawiacie, rozmawiają, e assim por diante, certo? Ela vai pulando as casas conforme a palavra vai crescendo. Então vamos para o verbo morar, mieszkać. Mieszkam, te lembra o exemplo? Mieszkam w Brazylii. Eu moro no Brasil. Você mora onde? Gdzie mieszkasz? Gdzie mieszkasz? Mieszka, mieszkamy, mieszkacie, mieszkają. Eles moram, mieszkają. Verbo sprzątać, sprzątać, limpar. Então, eu limpo a casa. Sprzątam w domu. Você limpa. Sprzątasz. Ele limpa. Sprząta. Sprzątamy, sprzątacie, sprzątają. Não vou ficar explicando a entonação de cada letrinha dessas diferentes, né? Porque isso já foi visto em aulas passadas. Vamos agora para o verbo robić. Agora vamos para os verbos terminados em it. Por que está em amarelo aqui? Eu vou dar uma rápida explicação. Quando o verbo termina em it, ou quando termina em at, ou quando termina em ovat,
Qualquer terminação dessas, vocês percebem que existe uma palavra matriz que se repete em todas as pessoas. Todas elas, a palavra Rob vai aparecer, entendeu? Então é isso que significa esse amarelo aqui, é a matriz. Geralmente a terceira pessoa do singular. Pode ver, ó, no eu, na primeira pessoa está ali, ó, Robi é, Robish, Robime, Robiche, Robion, Robion, e assim por diante. Então aqui é a mesma coisa, Lub, Lubish, e assim todas elas. Se tu retira essa parte final aqui, ó, vai ficar apenas a palavra, não é, matriz, que depois você vai agregando as pessoas, não é, de cada conjugação. Robit, que é o verbo fazer, né? Eu faço, você faz, é isso, né? Vamos tirar a dúvida aqui que agora até me perdi. Vamos lá, verbo robit, pendência. Não, não é isso não. É o verbo fazer. Ó, robit, tá aí, ó. Verbo fazer, ou seja, eu faço. E que é isso? Ah, tá. Esqueci de virar aqui, ó. Eu faço, ó. Ja robie. Igualzinho aqui. Então vamos lá. Ó, eu faço, você faz, ele faz, nós fazemos, vocês fazem, eles fazem. Então, verbo fazer. Robit. Robie, robish, robi. Robime, robice, robion. Verbo lubit, que é o verbo gostar. Eu gosto. Lubie. Você gosta. Lubish. Ele gosta. Lubi ou ela gosta. Lubi. Nós gostamos. Lubime. Vocês gostam. Lubice. Eles gostam. Lubion. Lubion. Verbo pit, que é o verbo beber. Ó, eu bebo. Pie. Lembrando que aqui, ó, essas duas letrinhas são letras I. Só que um é o I bem pronunciado e o outro é um I, imagine um I pequenininho, um I que só acompanha. É esse aqui, ó. Então, pie, pies, pie, pieme, piece, pion, pion. Eles bebem, pion. Verbo movit. Movit, falar. Esse é o verbo falar. Nós vimos aqui em cima o verbo conversar. Ó, conversar. Agora nós vamos ver o verbo falar. Tipo, eu falo português. Mówię po portugalsku. Eu falo um pouco de polonês. Mówię trochę po polsku. Certo? Aqui é o falar. Então, mówię, você fala. Mówisz, ele fala. Mówi. Nós falamos. Mówimy. Vocês falam. Mówicie. Eles falam. Mówią. Mesma coisa. Agora vamos para o verbo dziękować, que é o verbo agradecer. Então, eu agradeço, você agradece, ele agradece, nós agradecemos e assim por diante. Só que lembrando que na primeira pessoa também é utilizado como obrigado. Obrigado, dziękuję. Ou então, ja dziękuję, eu agradeço. Você agradece, dziękujesz. Ele ou ela agradecem, dziękuję. Nós agradecemos, dziękujemy. Dziękujecie. E eles agradecem, dziękują. Na Polônia você vai escutar muito isso daqui, ó. Quando você vai num mercado ou em qualquer lugar público, quando você vai embora, as pessoas falam dziękujemy, ou seja, nós agradecemos, ou muito obrigado por sua visita, ou agradecemos a sua visita. É assim, dziękujemy, você vai ouvir muito isso. Dziękujemy. Verbo kupować. Kupować é comprar. Então, eu compro. Kupuję, kupujesz, kupuje, kupujemy, kupujecie, kupują. Comprar. Eles compram. Kupują. Vamos ao verbo improvisar ou improvizować. Improvizować. Eu improviso. Improvisuje. Você improvisa. Improvisujesz. Improvisujesz. Ele ou ela improvisam. Improvisuje. Nós improvisamos. Improvisujemy. Vocês improvisam.
improvisujecie. Improvisujecie. E eles improvisam. Improvisują. Improvisują. E agora, komunikować-się. Komunikować-się significa comunicar-se. Ou seja, eu me comunico, você se comunica, ele se comunica. Por exemplo, eu me comunico em português. Komunikuję-się po portugalsku. Eu me comunico em português. Komunikuję-się po portugalsku. E você se comunica? Komunikujesz-się. Ele se comunica? Komunikuje-się. Nós nos comunicamos. Komunikujemy-się. Vocês se comunicam. Komunikujecie-się. Eles se comunicam. Komunikują-się. E agora vamos para três bônus. E depois, ao longo das aulas, eu vou apresentando outros verbos e vamos conjugando, tá? Então, o primeiro é o verbo ist, que é um verbo muito utilizado, que é um verbo de ir, só que ir a pé. Não é de ônibus, não é uma caminhada no parque, uma caminhada de exercícios, nada disso. É uma caminhada a pé, tipo, eu vou a tal lugar. Por exemplo, eu vou ao Biedronka, que é um supermercado bem famoso na Polônia. Então, seria eu vou ao Biedronka, seria idę Biedronki, certo? Então, idę Biedronki. Ou nós vamos ao Biedronka, idziemy Biedronki. Então, este é o verbo. Então, eu vou até a minha mãe, eu vou até o meu pai. É esse verbo. Idę, idziesz, idzie, idziemy, idziecie, idą. Idą, idziecie, idziemy, idzie, idziesz, idę, idę. Agora, se eu faço uma caminhada rotineira, uma caminhada regular, uma caminhada no parque, chodzę, chodzę, ou seja, caminhar, chodzić, no infinitivo, chodzić. Agora, conjugando, eu vou caminhar no parque. Ó, tá aqui, ó. Idę, chodzę po parku. Chodzę, chodzisz, chodzi, chodzimy, chodzicie, chodzą, chodzą. Verbo być, agora no futuro. Nós conhecemos que o verbo być é o verbo ser e o verbo estar. Ser e estar estão aqui, ó, no mesmo verbo, o verbo być. Então, quando eu falo jest, eu posso estar falando eu estou ou eu sou. Por exemplo, eu sou brasileiro. Jestem Brazylijczykiem. Agora, eu estou caminhando. Seria, no caso, jestem chodzę. Jestem chodzę. Então vamos lá. Só que aqui nós estamos falando do ser estar no futuro. Tipo, eu estarei, eu serei médico. Będę, ó, będę. Będę lekarz. Będę lekarzem. Na realidade tem que conjugar também a segunda palavra, né? Então, lekarz é médico, mas agora, junto com o verbo być, ele se modifica, já não é mais lekarz, é lekarzem. Então, eu serei médico. Będę lekarzem. E assim por diante. Então, eu serei ou eu estarei em tal lugar. Então, będę, você estará ou você será. Będziesz, ele será. Będzie. Nós seremos ou estaremos. Będziemy. Vocês serão ou estarão. Będziecie. E eles serão ou eles estarão em tal lugar. Będą. Będą. Tá ok, gente? Então aqui encerramos essas conjugações e vamos então para a próxima aula. Um grande abraço para vocês aí.